galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Podcast Viajantes da Real. Sou o Fernando Freitas, estou aqui hoje junto com o Marconi Gomes, que é o nosso viajeiro, para apresentar, trazer mais um convidado, trazer mais histórias aqui, compartilhar as viagens, aventuras, trazer foto legal. Nesse episódio que está bem especial, né, Marconi? Já ele vai falar ali do nosso convidado. Demais. E antes, né, tá top, cara. Pô, viagenzão raiz. O cara passou lá, viajou praticamente o mundo inteiro. O cara conheceu, rodou no país da vodka, né? E já vou trazer para vocês as histórias dos bastidores dessa viagem. Antes da gente começar, galera, é muito importante aí que vocês compartilhem esse vídeo com a galera que curte motociclismo, a galera que curte viagem, manda para os amigos, dá o like, que isso é legal, que ajuda no engajamento do vídeo, e não se esqueçam de inscrever, hein? Eu tô vendo que tem uma galera que tá assistindo o vídeo, não tá dando like, não tá se inscrevendo, hein, galera? Galera que tá fazendo isso aí, ó, o pneu da moto vai furar. Então, para dar sorte, dá o like, se inscreva no canal, que aí vocês vão ter mais sorte nos passeios de moto de vocês. Fechou? E aí, Marconi, como é que você tá, cara? Quem que é o nosso convidado aí hoje? E aí, bom demais? Fera. Top. Cara, o nosso convidado de hoje é uma verdadeira lenda do motociclismo. Ushuaia, Alasca, volta ao mundo, enfim, N viagens, muitos quilômetros aí de histórias para compartilhar com a gente. Um verdadeiro fazedor de chuva. É isso aí. Hoje nós vamos receber aqui com toda a honra do mundo João Batista de Lima, fazedor de chuva. Fala, João. Seja bem-vindo. Fala, galera. E aí, beleza? Prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o podcast de vocês, entrevistas muito agradáveis, com gente muito 10, e estamos aí, trocar uma ideia. E nada disso de lenda, não tem isso. Eu sou simplesmente um cara que gosta de andar de moto, o resto é por vocês. Que isso, cara. Eu vi, quando eu mandei o convite para o João, eu falei, cara, eu fiquei sabendo das suas histórias. E ele falou, eu gosto de dar umas voltas de moto, volta do planeta. É o tipo de cara que é o tipo de cara, né, que vai tomar um café na padaria, vai na Patagônia, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Vou só tomar um cafezinho, vou voltar. E viajante raiz, né, Marconi? Cara Raizão. Das antigas aí. Cara, tem foto aqui, galera, que, poxa, ano de 89, eu era menino, tava saindo da barriga da mamãe e o João já tava rodando já com aquelas motos, muita moto legal que a gente vai trazer aqui, foto antiga aqui, que assim, cara, é legal quando a gente vê, porque hoje os desafios são diferentes, né? Hoje mais você tem GPS, qualquer postinho que você vai tem um MPM, que você chega lá, você pega o Wi-Fi, você atualiza a rota do GPS. Agora, pô, galera, 30 anos atrás, cara, a galera raiz mesmo que conseguia ali cortar ali o país, cortar vários países, e a gente vai trazer aqui essas histórias aqui hoje. João, para a gente poder começar aqui, cara, eu queria que você falasse um pouquinho ali de você, como que começou as primeiras viagens, de onde que veio essa inspiração, se você tem quem que te inspirou a começar a viajar de moto, o que a sua família acha disso tudo. Conta um pouquinho para a gente, João, por favor. Legal, sabe que eu desde criança, muito jovem, eu sempre gostei muito de geografia, gostei de história, e tudo isso mesclando, e o interesse que eu tinha acabou fazendo com que eu saísse viajar, e viajar de moto, eu penso assim, é um estilo de vida. Para mim, a motocicleta é um estilo de vida, não é tipo coisas assim que eu faça para conseguir ser reconhecido, coisa parecida, não. É um estilo que eu gosto de moto, o resto é tudo uma consequência, sabe? Então, muito jovem, desde que eu era criança, eu andava de bicicleta, e a bicicleta, 2 rodas, para mim, começou com as bicicletas. Motocicleta eu só via através de revistas e televisão, essas coisas, não tinha acesso. Meu pai não era motociclista, e daí alguns amigos que tinham moto, e eu fiz amizade, me deixavam andar na moto deles quando eu era bem jovem, pai. E eu ganhei minha bicicleta, que não foi nem de pai, meu pai jamais ia me dar uma moto. Foi de um cunhado meu, de um amigo, que me presenteou a moto, isso aí, putz. E tudo começou ali, uma CGzinha 82, azul,
E com aquela moto eu já saí para andar e já comecei a sair do meu município, já daqui a pouco saí do estado, enfim. E o mundo ficou à minha disposição e eu estou aproveitando até hoje. Bacana, cara. Em 89 foi sua primeira viagem internacional, né, cara? Pois é, eu já tinha andado aqui pelo Brasil, no sul, basicamente. Mas eu tinha uma obsessão de conhecer a Cordilheira dos Andes. Na época eu via só pelo revista, eu tinha uma ideia da Cordilheira como se fosse uma grande barreira intransponível, aquela coisa. Eu tinha sabe, era um pensamento muito romântico em relação a tudo isso, América Latina. E eu me preparei e troquei meu carro por uma CB400 na época, um carrinho que eu tinha, e peguei minha mulher, botei na garupa, botei minha mulher na garupa e ela também, eu tive sorte de ter alguém do meu lado que gostasse dessas coisas, e entramos na Argentina e fomos. Veja bem, os equipamentos. A minha roupa era uma calça jeans, uma jaqueta de couro, um coturno que passava sem proteção nenhuma, enfim. As bolsas comuns de mercado, de viagem que a gente usa, e amarrei as tiras em cima, enfim. Daí o que vocês estão vendo. E fui para o Chile, foi maravilhoso, porque aquilo ali abriu as portas para mim, assim, na minha cabeça, de saber que o mundo, as barreiras, elas são bem mais fáceis de ser superadas, e tudo começou aí, em 89. Isso. Cara, agora, existia, por exemplo, em 89, a gente não tinha internet, né, como o Nando falou, eu acho que os postos, nem loja de conveniência é como é hoje, não tinha talvez aquela estrutura para viajante, né? Você encontra tudo na estrada. Como é que era, cara, viajar assim em 89 e sair do país, né? Falar, eu vou para o Chile. Informação, onde você conseguia informação? Como é que foi, assim, para criar coragem? Vou. Cara, na época era através de livros só. Tu não tinha que procurar, ia nas bibliotecas procurar livros, porque não tinha internet, era uma coisa muito difícil. E mapas, eram só mapas físicos, mapas rodoviários, só tinha aqui no Brasil. Lá fora a gente não tinha acesso aos mapas rodoviários da América Latina, de outros lugares, né? Não tinha guia Michelin na época. Enfim, mas eu sempre fui muito, muito disciplinado em relação a isso, e fui procurar, e daqui a pouco peguei, subi na minha motocicleta, e daqui a pouco eu estava atravessando a fronteira, lá em Uruguaiana. Quando entrei na Argentina, naquele friozão na barriga, eu digo, putz, agora saí do meu país, olhei para minha mulher e falei, e aí? Ela falou, vamos em frente, bati na perna dela e acelerei. E entramos na Argentina. Cara, foi muito louco. Daqui a pouco nós estávamos chegando em Mendoza, lá aquelas estradas eram bem precárias na época. Chegando próximo, não era tão próximo assim, eu vi na frente uma barreira assim no horizonte. Eu parei a moto e comecei a chorar de emoção. Pensei, a Cordilheira dos Andes, meu sonho está sendo realizado. E eu comecei a andar, não era a cordilheira, era uma barreira de nuvens que tinha no horizonte. Chorei a primeira vez, perdi a chorada. Chorou à toa, João? Chorei à toa. A primeira emoção foi falsa. Enfim. Mas daqui a pouco eu estava lá na cordilheira, aquilo foi muito louco. E ali realmente foi emocionante, porque foi maior do que eu imaginava. Eu imaginava muito grande aqui. Hoje tem uma estradão ali em Mendonça, não sei se já passaram por ali, que você vai para o Chile, é uma estrada. Na época era uma estrada muito precária, que entrava no meio dos vales, curvas, e era muito louco aquilo ali. A emoção de estar naquele local e a energia da cordilheira é assustador. Então, aquilo ali foi fantástico. Indescritível. Cara, Marconi, eu acho legal isso aqui, cara, que os convidados que vêm, todo mundo quando fala do planejamento da viagem, e a expectativa, a ansiedade, e todo mundo parece que está falando da mesma emoção, de quando chega lá, caraca, cheguei, consegui. A emoção de conquistar, né, de superar desafios, né, do olho encher d'água, de chorar e tal. Realmente, como o João disse, né, cara, é um estilo de vida ali, é sensacional. Acho que é só quem roda, quem viaja de moto mesmo, que vai conseguir. Por mais que a gente explica aqui, né? O João explicou bem com as palavras ali, cara, é uma sensação
fenomenal, cara, muito legal. E aproveitando aí, João, se você falou que foi com a sua esposa, tem até mais uma foto aqui, cara, que eu achei legal pra caramba, já você com a sua esposa. Essa foto aí foi onde? Você já foi no Chile, né? Foi nessa viagem aí, foi nessa, porque tipo assim, tem algumas fotos que são mais emblemáticas, né? Essa foi, eu gosto dessa fotografia porque ela foi nessa em 89, quando eu cheguei no túnel, ali na frente, né? Olha nossas roupas, equipamento de ponta, né? A nossa motocicleta, foi a primeira foto. 10 anos depois eu passei nesse mesmo lugar e tirei a mesma foto, daí com outra moto e já um pouquinho mais equipado. E, cara, isso aí é muito louco, mas foi muito legal. Que bacana, cara. Show demais. Show demais. E a bagagem ali vai firme, né? Não tinha muito Ali. aquela coisa de impermeável, não, né? Não, Chovesse. não. O saco de lixo esses continuam, estão tudo O dentro ali, alforge né? ali improvisado ali já, que você mesmo amarrou, mas ficou top, resolveu. Chegou nas Sim, cordilheiras, foi. cara. O importante é chegar. Eu sempre falo, essa coisa de você. É muito de cada um. Se faz bem pro cara, ter um equipamento top, cara, tenha, isso aí não tem problema nenhum. Agora, se o cara quer sair, fazer uma viagem e levar o equipamento simples que tem, se o cara tiver vontade, tiver determinação, e disciplina, muito importante, né? O cara vai chegar onde quiser com o equipamento que ele tiver na mão, sabe? Eu tenho amigos que viajam pelo mundo todo que são muito simples nas suas viagens, né? E outros têm equipamentos de ponta, bom, final, de cada um. Mas chega, só querer chegar. Com E o mais certeza. importante que a gente fala muito aqui, né? Se tiver todos os equipamentos, né, e tudo mais, acessório, bacana, né? O cara quer comprar, tem que ser um show de bola. Mas se não tiver, cara, vai com o que você tem, se programa, tem à disposição. E assim, poxa, o que o cara não pode falar assim, cara, não tem a moto tal, então eu não vou, né? E muitas das vezes tudo que ele precisa já tá ali na mão, o que tá faltando para ele ali é mais um pouco ali de disposição mesmo, né, para fazer a parada acontecer, né? E aí, se o cara não tivesse disposição, o tempo passa e depois fica só arrependimento. Né? Cara, podia ter ido, né, cara? Olha, tinha uma moto legal, tinha uma condiçãozinha, podia ter ido e não fui, cara. Fazer uma citação do Schopenhauer, que ele dizia, né, que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, vai embora, né? Pô, top, cara. Exato. É isso. Isso aí mesmo, cara. Fera, cara. Cara, sua esposa sempre te acompanhava? Sempre te acompanha nas suas viagens ou só mais algumas viagens específicas que ela foi junto contigo? Cara, ela tendo oportunidade, ela vai, ela gosta. As viagens mais maiores não, as mais longas, ela sempre foi junto. E assim, ela não tem muito, ela se adaptou ela tem um estilo parecido com o meu. A tranquilidade de você encarar a estrada, não tem problema se você tiver que dormir num lugar paupérrimo, você dorme, se tiver um lugar melhorzinho, você dorme, se puder comer bem, você come, se não puder, você não come. E isso aí faz com que dá aquela cumplicidade que estamos até hoje, né? Então, com ela é tranquilo. Isso é bacana, cara. Você tem uma companheira que enfrenta, né, as coisas com você ali, que tá junto ali. É muito bacana ter alguém que não vai ficar reclamando, que vive, que gosta da coisa da viagem, né? Essa é a viagem. Porque assim, tem uma foto na época que a gente foi para o Peru e voltou pelaquela estrada do Pacífico que não era asfaltada. Isso. Nesse dia que nós estávamos, começou a chover, porque a gente só optou em voltar por ali porque não estava chovendo. E quando nós estávamos no meio do caminho, acabou chovendo. E daí na época não tinha o cascalho, não tinha pedra, era aquela estrada que vocês conhecem bem, tipo a Amazônia peruana, e como a nossa Amazônia aqui. É exatamente isso aí. Então, a gente caiu de moto, porque ficou muito liso. A gente teve que dormir na mata à noite, e para sair dali foi uma epopeia. Tá vendo ela lá no fim, ela tá trazendo lá, ela pega com as Isso.
Tô vendo. 40 e poucos graus. Então, assim, se ela não fosse parceira, naquela época, essa viagem foi lá para os anos 90. Ela certamente já tinha desistido, mas até hoje é parceira. Essa aí Cara, foi o é teste praticamente uma final, prova de né? amor, né, cara? É uma prova de amor, né? Que, tipo assim, pô, já leva pra estrada dessa. Aí ela tem que vir a pé atrás. Cara, realmente, aí mostra que você falou, né, Jó? Cumplicidade ali, até estreita os laços aí, cara. Legal, cara. Eu não sei se é Que uma prova de estradinha amor a mim difícil. ou a aventura, né? Mas que é uma prova de amor, Acho que os dois, cara. Acho que os dois. Ao estilo de vida é você também, né, João? é Pô, legal, verdade. cara. E é bom também, Jota, até que serve de aviso para galera que é motociclista, que às vezes a pessoa quer fazer umas viagens de moto, fala, pô, eu não vou porque a dona Maria, a patroa, não deixa. Cara, conversa com a patroa e leva ela junto, né? Que aí vai dar certo, né? Já que você não consegue ali o alvará, você conversa com ela, leva junto, que dá Tem certo que e vira um fazer isso. passeio legal, né? Você tem uma companhia ali. Basta ela curtir também esse estilo de vida, né? Que tem dia que tem hotel bom e tem dia que tem o meio do mato aí, né? E estrada de chão para poder atravessar, cara. Pô, legal, cara. É isso aí. A vida é feita de prioridades. Essa coisa de eu não vou porque minha mulher não quer, cara, é prioridades na tua vida. Você tem que olhar lá na frente e ver o que você quer. Se você acha que viajar de moto está no terceiro, quarto, lá na tua fila de prioridades, paciência. Agora, se você tem uma paixão, eu conheço gente que tem uma paixão, passa 24 horas do dia falando de motocicleta e de passeios e não vai porque chega na hora, dá preferência para trocar de carro ou comprar uma geladeira nova para casa, esse tipo de coisa. Cada um é cada um, mas eu acho que a partir do momento que você faz as suas prioridades e você gosta daquilo, e se você gosta daquilo, você está priorizando aquilo e você não faz, você está se acovardando. Aí é um problema de cada Sim. um, né? Cada um É tem de sua fazer o que te personalidade. faz feliz, né? De fato. Exatamente. Tipo, olha, isso me faz feliz, então eu vou priorizar. Cara, infelizmente, assim, pode soar às vezes um pouco egoísta, mas sim, eu vou priorizar a minha felicidade, vou priorizar as coisas que me trazem felicidade. Para isso que a gente vive também, né? Mas, sem Sim. dúvida, E, é isso e, aí. e não é nem questão de egoísmo também, Marco, porque pensa só, cara, se aí, igual o João falou, né, elenca ali na sua faixa de prioridade. Se a viagem de moto é a prioridade ali, alta ali, para deixar o cara feliz, e o cara se programa e o cara não consegue ir, o cara fica abrindo mão disso, ele vai ficando infeliz. E se o cara estiver infeliz, cara, ele não vai conseguir trabalhar direito, ele não vai conseguir ser um bom esposo, ele vai estar sempre infeliz. Então, cara, tudo é questão de equilíbrio, né? Vai ali, Exato. trabalha, junta a grana, seja um bom marido, seja um bom pai, e, cara, e na hora de você viajar, cara, mete o pé e faça a viagem. Agora, você passar ali a vida toda ali, porque às vezes para algumas pessoas, a questão de você fazer uma viagem de moto não é tão importante. Ah, pô, isso é muito mais importante você, pô, trocar o carro aqui da família do que você fazer uma viagem de moto. Aí você vai só remediando, só deixando para depois. Aí daqui a pouco, quando você chega no final da sua vida, fala, caraca, que eu trouxe, né? Pô, não trouxe aqui o mais importante, que são as experiências e histórias. E aí bate o arrependimento, que eu acho que deve ser a pior coisa que existe, né? Você olhar para trás, você tinha a faca e o queijo na mão, e aí você não fez, você não viajou. Então, acho que É. combinando direitinho, dá para você fazer de tudo, né, Marco? O pior é não chegar lá na frente, se arrepender e você saber, né, cara? Pô, não tem como mais eu voltar no tempo. O que foi, foi, né? Tem isso aí é muito de parar para pensar sobre a vida, ver o que é importante. O Platão já tinha uma frase que dizia, né? Não espera acontecer uma desgraça na tua vida para você ver o que é importante. Então, eu vejo que tem pessoas ao meu redor, ao nosso redor, que daqui a pouco sofre um AVC lá com 50 e poucos anos. Diz, putz, eu deixei de fazer um monte de coisa e agora estou aqui. Agora, se eu melhorar, eu vou comprar uma moto e vou viajar como se a moto fosse resolver todos os seus problemas, que na verdade não é, né? Mas isso aí é muito de cada um. Tem que ter o de vida e sorte de quem enxerga essas coisas e vai em frente. Pois isso aí. Exatamente. E, João, cara, aí até trazendo outras fotos aqui, né? Você já contou um pouquinho das primeiras viagens ali. Viagem top que você fez ali com a CB400, cara. Que motão, viu? Essa moto e fez história aí. E aqui a gente já trouxe uma foto, cara, que é de você que já
pegando aqui você já tinha feito, aqui você já está, parece com uma Tenerê, né, se eu não me engano. Apesar que tá Não, aqui isso é uma olhando por XT600. trás. XT600. Isso, a XT600 que foi a moto que eu escolhi na época, em 2003, para fazer a volta ao mundo. O que é a volta ao mundo? Não é um desafio assim para ter um título da volta ao mundo. Volta ao mundo é porque eu tinha vontade olhava para o globo e queria, putz, eu quero rodar por esse mundão, eu quero provar a mim mesmo que a Terra é redonda, eu quero sair por aqui e voltar por ali, certo? E eu já tinha feito algumas viagens, pensei, eu priorizei essa viagem, botei no papel, e trabalhei para isso e fui. E daí eu tinha que ter uma motocicleta que não fosse me deixar na mão, que desse para fazer no tempo que eu queria, esse tipo de coisa. E a XT600, que já tinha me acompanhado em muitas viagens aqui na América do Sul, no Brasil, foi a que eu escolhi. Daí eu preparei ela, botei um tanque maior, fiz várias adaptações nela. Ela ficou do jeito que eu queria mesmo. E daí embarquei nela e fomos para lá. E aí essa viagem dessa moto que eu estou chegando aí na Califórnia, que eu fui a São Francisco, daí não pude embarcar, que daí fui para o Alasca e depois voltei para o Brasil. Entendi. Sim. Então foi nessa viagem, em 2003, você saiu do Brasil rodando, para a sua ideia era já dar a volta ao mundo, né? Exatamente. E aí você chegou em São Francisco, não conseguiu embarcar a moto. E aí você decidiu chegar no Alasca, já que você não conseguiria mandar a moto lá para a Europa ou para outros lugares, porque tinham fechado as fronteiras, correto? Pois é, quando eu cheguei em São Francisco, encaixotei a moto na transportadora para mandar para Vladivostok e explodiu aquela pneumonia asiática SARS. Os russos fecharam as fronteiras, a fronteira terrestre e aérea fecharam tudo. E daí fiquei 15 dias em São Francisco e não novidade nenhuma. E eu não podia ficar muito tempo ali, porque é muito oneroso você ficar na estrada, nos Estados Unidos, é muito caro. Aí eu optei e falei, bom, cara, não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, eu vou ter que ter um plano B. Aí olhei no mapa, olhei para cima, disputo o Alasca, cara, me deu um friozão na barriga. Aí eu digo, vou para lá. Tirei a moto da caixa e fui para o Alasca. Então, isso daí, eu voltei para o Brasil. Aí, mais tarde, eu fiz a volta ao mundo pelo outro lado. Você chegou pertinho de Vladivostok, como é que é? Vladivostok, né? Que é perto de Alasca ali, aquela pontinha ali que quase encontra com Alasca. Exatamente, pertinho da Rússia, lá em cima. Pô, legal. E aí, que você já chegou já no Alasca, né? Que é a placa ali emblemática ali, né? Já que deu ruim para ir para lá, cara, vamos dar um pulo ali no Alasca e a gente volta, sossegado. Sim, de boa, foi lá, foi uma experiência incrível. Mas quero voltar para lá, tô louco de vontade de ir para o Alasca de novo. Bacana. Pô, legal, cara. Passa aqui em casa. Vamos passar. Passei pertinho aí da tua casa, né? Eu fiz a Ice Parkway, que já que estou aqui, vou conhecer. E foi muito legal. Eu fiquei ali em Banff. Ô, João, 2 horas depois, isso. Aí depois que você chegou no Alasca, você voltou para o Brasil e ali você continuou a questão da sua viagem de volta ao mundo ou você deu uma parada no Brasil e depois que você voltou a rodar? Como é que foi isso aí? Não, voltei para o Brasil, voltei com a minha rotina, voltei a trabalhar, porque eu não sou um cara rico, eu sou um cara que trabalha para mim poder fazer minhas viagens, né? Trabalhando e fazendo minhas viagens por aqui, pelo Brasil, pela América do Sul. Eu voltei de lá, porque nessa viagem eu saí sozinho, minha mulher não foi junto comigo. Eu fui sozinho, em 2003, putz, né? Quando eu me vi na estrada, pensando, cacete, eu vou ficar 5, 6 meses fora do Brasil, longe da família, dos meus filhos. Cheguei no Peru, ainda fui assaltado. Muito desagradável. Como é que rolou no Peru, exatamente? Cara, uma bobeira. Eu cheguei em Ica, ali pela Pan-Americana, que você já passou ali. Isso. Quando você pode seguir pela Pan-Americana, você não precisa entrar em Ica. Só que eu chegando, eu pensei, cara, eu vou dar uma passadinha pela cidade, para uma cidade histórica, tá? Vou dar uma olhadinha ali, tava de boa, né? Eu entrei na cidade e pensei, vou atravessar pelo centro e vou voltar para a Pan-Americana e vou seguir, porque eu tinha tempo, era cedo, ainda era parte da manhã. Eu entrei numa avenida, essa avenida estava fechada, porque tinha umas comemorações, não sei o quê. Aí eu perguntei pro cara, como é que eu faço para ir lá na frente? Ele falou, não, entra aqui, contorna a quadra e vai embora.
Quando eu fui contornar a quadra, eu cheguei no semáforo, estava um movimento impressionante. Eu parei a motocicleta e eu levava uma sacola, né, junto comigo, a tiracol, sabe? Que ali tinha uma máquina fotográfica, tinha algumas coisinhas assim. E eu parei, eu senti um tranco. Quando eu olhei para o lado, estava um cara com uma faca, ele passou a faca naquele tiracol e arrancou. E quando eu fui botar no pezinho para correr atrás do cara, já veio outro pelo lado com outra faca e mandou ficar em cima da moto. Foi muito tenso, sabe? E daí o pessoal que estava do lado, todo mundo vendo, começaram a buzinar e gritar. Mas nisso o cara sumiu no meio dos caras e foi embora. Aí eu fiquei, cara, o teu moral vai lá para baixo. É complicado isso. Nossa, Aí eu fui numa de potência, delegacia, né? fui numa delegacia logo na frente, os caras falaram, bah, aqui não tem, bicho, não tem o que fazer. Vai ser difícil pegar o cara. Aí eu segui para frente, né? Mas aquilo ali me serviu de um... Cara, acontece esse tipo de coisa, sempre tem que ver o lado bom. Quando você tem aí um perrengue meio pesado na estrada, se você tem que olhar o que aquilo está te dando de experiência, né? Está testando a tua motivação, a tua determinação. Porque daqui a pouco, se eu estou lá na América Central, acontece uma coisa dessas aí, daqui a pouco o teu moral pode ir tão para baixo que você, pô, eu vou voltar embora. Eu já conheci um monte de gente que estava na metade da estrada e começou uns perrengues pesados e voltou, não aguentou. Aquilo foi para me testar, sabe? Foi para me testar, longe da minha família, muito tempo na estrada, e eu pensei, cara, é assim, então tá, eu vou para frente. Se é esse o teste, eu passei no teste. Tá, cara, você entra no assim, só que aquilo me motivou de uma forma que eu digo, nada vai mais me segurar. Aí quando eu cheguei e foram as coisas, né? Porque na época era muito difícil. Cheguei no Equador, no Peru, para entrar no Equador. Eu estava exigindo naquela época no Equador o CPD, não sei se vocês já ouviram falar nesse documento, é um carnê de passagem aduana que na África e na Ásia eles exigem. E os caras não queriam me deixar entrar e eu tive que... Bom, ali é uma longa história que depois, com o tempo, eu posso... Né? Mas, enfim, fui, cheguei lá em cima. Vambora, né? Perrengue acontece, problema é vambora, tem que chegar no objetivo, né? Claro, tem que estar determinado e tem que se divertir, tu tem que entender que cara, os porque eu perrengues é fico experiência. pensando, a América Central, ela tem, assim, entre aspas, tem essa fama, né, de ser um lugar perigoso. E aí você passa ali no Peru, já acontece isso, você tem que continuar. E se o cara pensa lá na frente, fala, pô, ia para a América Central, como é que vai ser? Ali é um teste mesmo, cara, dos grandes, viu? Porque... Mas a América Central, eu passei algumas vezes ali, vou te falar. Tu tem que pegar, eu não sei como que você encarou a América Central ali, Marconi, mas eu sempre falo para meus amigos que vão para lá. Cara, vai para a América Central e se divirta, porque é um lugar maravilhoso, só você tem que estar com a mente aberta. Tu não se estresse com os caras. Então eu chegava numa fronteira e eu pensava, bom, eu tenho 4 horas para passar essa fronteira aqui para o outro lado. Se depois de 4 horas não passar, que eu vou pensar em ficar cansado. Até lá eu vou me divertir. Aí eu chegava, conversava com o pessoal, chegava aquele mundão de gente ali que você sabe, para te ajudar, tá? Levava de boa, e eu me divertia muito. Aí quando saía do outro lado, eu já saía vibrando, 2 horas e meia, que barato, sabe? Ia curtindo, porque a América Central, a cultura é linda, é riquíssima. As músicas, a comida, o povo alegre. Claro, tu tem que usufruir disso, não se estressar com polícia, esse tipo de coisa, né? Esse nível aí, né, João, é o cara que aprendeu a viajar, que ele vê isso e ele fala, ó, eu tenho que aproveitar isso aqui, porque é isso que tem, sabe? O cara que for ficar vendo problema em cada coisinha, não, aí reclamando, isso aí fica uma murmúria, né, da viagem do cara. Então o cara, tipo assim, não, cara, isso aqui é parte da aventura. Eu saí de casa para mim participar dessa resenha toda aqui. Eu quero ver essa confusão rolar aqui. Por que os caras demoram 4 horas fazer uma fronteira? Pede tanta copa, pede tanto documento, né? Faz parte. Não dá nada, Você é isso aí prepara mesmo. emocional e vai embora. Isso aí. E tem que estar consciente do seguinte: quando nós saímos para a estrada, isso aí faz parte da beleza da viagem de moto. É. Se você não quer passar por isso, compra uma passagem de avião, vai com o documentinho certinho, tu não vai passar por isso. Se você não tiver isso,
Você não tem graça a viagem. Né? Não que seja uma forma assim de masoquismo, não. Mas ele ilustra, não é verdade? Quando você chegou depois de uma viagem em casa, você chegou, sentou, vai dar uma descansada, você vai conversar com seus amigos, com a tua família. Cara, isso aí tu tem um monte de história para contar, se divertir, dar risada, pá, aconteceu isso e aquilo, né? Que é o tempero, né, da viagem. É o temperinho. Na verdade, quem procura isso, né? Vamos Faz parte do curtir. processo, né? Imagina um cara depois, quando ele vai viajar de avião, né? Quer dizer, fazer o check-in, tem aquela burocracia de 20 minutos ali, meia hora que a galera já fica incomodada. Fala, gente, mas só 30 minutos? Eu fiquei 4 horas lá na fronteira com o Guatemala. Tipo assim, isso aqui tá fichinha, isso aqui não é nada, né, velho? O cara ali, Um ele calorão danado. tá vacinado pra qualquer coisa, cara. Sim, tem aquela história, né? Às vezes o pessoal conversando comigo, tá. E daí, você conheceu tal lugar, conheceu isso, e foi naquele lugar lá, assim, assado, pá. Eu falei, cara, eu não faço, meu objetivo não é fazer turismo, eu gosto de andar de moto, eu quero estar em cima da minha motocicleta, eu quero sentir o cheiro, eu quero sentir o clima do lugar. Eu conheci fulano, conheci ciclano, conheci aquele lugar, tá, e aquele lugar histórico, você passou do lado e não chegou? Cara, até não cheguei, tenho até vontade de ir, uma outra hora eu vou lá e vou chegar. Mas não era prioridade fazer turismo, a minha prioridade é andar de moto. Eu quero sentir o ronco da moto, eu quero sentir o vento na cara, eu quero parar ali num vilarejo e tomar uma água e conversar com o indivíduo nativo dali. Para mim é isso, mas cada um tem um estilo. O meu estilo é Isso. esse. O meu prazer é andar de moto. Ah, você deu a volta ao mundo, é uma grande coisa dar a volta ao mundo. Eu fui dar a volta ao mundo porque eu queria andar o máximo que eu pudesse, porque eu gosto tanto de andar de moto que o lugar mais longe que você pode fazer é dar a volta ao mundo. Então eu fui dar a volta ao mundo. Mas não foi porque para ter um diploma de volta ao mundo. Não interessa. Entendi. Cara, ô João, cara, como é que foi a questão da decisão ali, né, de São Francisco? Aí você passou a América Central e chegou lá nos Estados Unidos, né, México, Estados Unidos. Aí você teve aquela coisa de tomar a decisão. Pô, agora eu vou ter que mudar meu plano, não posso mandar a moto mais, a Rússia está fechada, na Ásia tudo fechado. Vou para o Alasca. Teve uma frustração de tipo assim, de não concluir, de não fazer a viagem que você queria a princípio? Ou o Alasca foi um bom. Mas põe frustração nisso, cara do céu. É difícil de você lidar com isso. Porque você sai programado, foram 10 anos ali de programação, de planejamento, de você. Não é só o planejamento da viagem em si, mas da tua vida profissional, da tua vida Isso. familiar. Eu tinha uma família, tudo. Aí você chega num lugar e bate contra uma parede e não pode ir. Então a frustração é enorme. Mas tudo isso é aprendizado. Na verdade, eu consegui concluir a minha viagem de volta ao mundo mais tarde, alguns anos mais tarde, graças a essa frustração que eu tive. Porque se eu não tivesse passado por isso, quando eu estava na Sibéria, que foi algo assim muito louco na Rússia, que eu passei situações assim muito inusitadas, para você ter uma ideia. Eu fui preso na Rússia. Nós vamos chegar lá. Eu tive um monte de contratempos lá, tive um acidente, o cara me, sabe? Bom, se eu não tivesse essa preparação psicológica dessas frustrações, eu não tinha conseguido. Certamente eu tinha virado a motocicleta de volta, eu tinha deixado lá, tinha pego um avião, tinha voltado. Então, isso aí são experiências acumuladas que você consegue, se você usar isso para o teu bem, para enriquecer a tua motivação e a tua experiência, cara, isso aí é frustrante por um lado, mas por outro lado, ele vai te dar uma munição muito boa para outras coisas que você quer Exatamente. Você conquistar. aprende, né, cara? Vai ficando calejado ali. O cara vai criando a casca grossa ali para enfrentar coisa mais difícil pela frente. Exatamente. Pô, E legal. aí, você voltou do Alasca nessa vez rodando ou como é que você Tá, fez? então assim, daí eu fui para o Alasca, fui até Fairbanks, daí eu queria ir até Prudhoe Bay, por isso que eu tenho que voltar para o Alasca. E eu cheguei em Fairbanks, eu fiquei 3 dias chovendo, chuva, não conseguia sair lá do hotelzinho que eu estava. Sem chance de ir para Prudhoe Bay. 3 dias também, não teve jeito. Aí eu voltei,
Aí eu quis conhecer, aproveitei para conhecer mais alguns lugares dos Estados Unidos ali que eu tinha de literatura, que eu já tinha lido e eu tinha interesse de ver. E daí aproveitei e vim, atravessei todos os Estados Unidos, ó, e vim para Miami. Miami eu tinha um amigo meu, ele me auxiliou lá e eu coloquei a motocicleta no avião e voltei para o Brasil. Pô, legal. Bacana, cara. Ô, João, aí nesse caso aí você praticamente já deu uma zerada ali na América, né? Norte a Sul, a América ficou pequena. Voltou para o Brasil, o negócio que você falou, né? Você teve que continuar a sua vida, ver a família, trabalhar, né? Para juntar mais dinheiro. Isso foi em 2002. Quanto que foi Em a... 2003. Em 2003. 2003. Daí, como eu tinha um tempo programado, esse tempo foi menor, eu cheguei aqui, aí peguei minha mulher e coloquei na garupa e fui para Ushuaia, Não, fui para a Carreteira Austral. Ushuaia nós já tínhamos ido antes. E daí eu falei para ela, cara, vamos continuar esse negócio. Aí botei ela na garupa e Tô meio fomos lá para baixo. chateado. Vamos tomar um café na padaria. Caetel está no Chile. Eu tinha tempo, né? Tô Tava meio chateado. programação. Não andei de moto o tanto que eu queria. É mais ou menos assim. E quando o senhor mandou a moto para a Europa, né? Mandou a moto para a Europa para continuar da Europa para ir para a Rússia e descer lá pro Oriente, né? Então, Fernando, assim, não é senhor, né, cara? Aí a minha programação foi assim, como aquela foi frustrante o caso eu ir pelos Estados Unidos e ir oeste e leste pelo outro lado, eu organizei uma estratégia diferente. Eu vou por um lado onde que vai ser impossível não fazer todo o roteiro. Aí o que eu fiz? Porque qual que era o objetivo dessa viagem? Era rodar por terra o máximo que eu pudesse ao redor do globo terrestre. Eu só não ia estar na moto onde tivesse mar. Aí o que eu fiz? Saí daqui, fui para o Rio, no Galeão, coloquei a moto e para Lisboa, né? Lisboa, daí foi com a minha mulher, daí teve um amigo meu também que me procurou e a gente fez junto boa parte também. E daí em Lisboa, peguei a motocicleta, fiz toda a Europa. Aí eu fiquei um mês na Europa. Aí a minha esposa voltou da França para o Brasil. E daí eu me reencontrei com um amigo lá. E daí fomos para o leste europeu. Atravessamos ali Polônia, Estônia, Lituânia. E entramos na Rússia lá por São Petersburgo, que era um lugar que eu tinha muito interesse de passar lá, conhecer aquele lugar por causa da literatura do Dostoiévski, que é... Tem até a fotinha aqui, eu já ia chamar você, né? O cara de senhor de novo, tá? Me desculpa. Aqui você já estava até bem assim, preparado, né? Já colocou ali 2 pneus ali de reserva, já tá com os alforjes ali caprichado, aqui você já estava pronto aqui para o esquema. Ali foi diferente. Aí é na Lituânia. Então, ali eu já comprei os pneus, esse pneu especial, porque hoje a Transiberiana ela já está praticamente toda asfaltada. Na época, ela tinha 2.000 quilômetros de chão. Então, eu já comprei os pneus para trocar lá no Lago Baikal. E ali eu entrei por São Petersburgo, e de São Petersburgo, Moscou, daí Moscou para frente, né? Transiberiana e só rodar. Cara, e na sua viagem para o Alasca, né, que você voltou para o Brasil, você usou uma XT600, e aí eu tô vendo que você já estava com a BM, né? Exatamente. Eu tinha que ter uma motocicleta que preenchesse o que eu precisasse para dar tudo certo. Lá na Sibéria, você anda 500 quilômetros, não tem nada. Aí daqui a pouco tem uma cidade de 1 milhão de habitantes. Daqui a pouco você anda mais 500 quilômetros, não tem mais nada. Então eu precisava de uma motocicleta com autonomia. Como eu iria com a minha esposa na garupa, uma parte da Europa, e depois, quando eu cheguei nos Estados Unidos, ela foi para lá, daí voltou comigo para o Brasil. Então, na verdade, são equipamentos para 2 pessoas, esse tipo de coisa. E eu consegui comprar essa motocicleta, uma GS 1150 Adventure, com um tanque grande, e uma extremamente confiável em todos os sentidos. Por isso que eu escolhi ela. E foi
eu tenho essa moto até hoje, hoje ela está guardada na sala da minha casa, essa moto. Ela está descansando. Show. Cara, inclusive tem a foto aqui tem até uma adega de vinho ali, né? Já vi que Sim, essa meio aprecia ela ali um está, bom vinho e do lado a claro. GS ali. Eu acho que não tem nenhuma Sim, vírgula de poeira nessa moto aqui, né? não tem. A minha mulher sempre fala, depois da moto, eu sou feliz porque depois da moto eu sei que eu sou a mais importante na tua vida. Fica, ela fica Muita nessa. mulher ia brigar para ser o primeiro lugar. Ela não, beleza, depois da moto sou eu, então tá bom. Tá ok, tá bacana. E o bom aqui que ficou legal, né? Porque você tem aqui vários adesivos aqui das suas viagens e fotos também da volta ao Sim, mundo, né? Literalmente aqui exatamente. toda a volta ao globo. Cara, muito legal, cara. Muito Bacana. Ficou fera, muito fera. legal, cara. Show de bola isso aí. Porque isso aí, assim, eu não faço isso para mostrar para os outros. Eu só faço isso aí porque uma coisa que me faz bem é eu pego uma cadeira e abro uma garrafa de vinho, ponho numa taça e fico olhando para a moto e fico bebendo uma taça de vinho. Para mim, isso aí E é uma lembrando, delícia. né? É como se É, você revisitasse os locais que você já passou, né? Que você pelicou, lembra daquela situação e tal, como é que foi legal, divertido e tudo mais. isso, Cara, é isso. isso, né? Acumular histórias e experiências, cara. Isso aí que eu acho que, como se diz, dinheiro nenhum no mundo paga isso, cara. Isso é muito legal. Pô, fera. Exatamente. Ô, É muito. João, e aí você passou por Moscou, e aí qual que é o ponto mais ao leste, né, mais extremo ali para dentro da Rússia que você foi? Então, assim, passa por Moscou, daí pega a Transiberiana e vai embora. Daí passa pelos Montes Urais, que é uma cordilheira baixa, não é que nem a nossa aqui, que divide a Ásia da Europa. Uhum. Depois dos Urais, daí é só estepe siberiana e mais nada para você ver assim em termos de o relevo é muito igual, o clima é muito igual e você vai. Aí o objetivo era chegar em Vladivostok, que é no último. Para você ter uma ideia, a Transiberiana, assim, aproximadamente, ela tem 11 mil quilômetros a partir, porque ela começa, na verdade, em São Petersburgo e até Vladivostok. Ela tem 9 fusos horários, porque está lá no topo do mundo, né? Caraca, É muito louco aquilo ali. Que loucura, cara. E caraca. o que rolou, cara? Como é que foi a Rússia para você? Até de entrar, né? Tem muita gente que fala que até para entrar na Rússia os caras são um pouquinho mais rigorosos ali. Cara, a Rússia é muito louco, porque o povo é fantástico. Pensa num povo legal. Eles são ao contrário do que falam, eles são muito acolhedores, eles são muito curiosos em relação a você. Tem a dificuldade do idioma, porque na Rússia, com exceção das grandes cidades, principalmente na capital, São Petersburgo, no resto é só o russo, você não inglês, espanhol, português, esqueça. Então você tem que conversar com eles na mímica, sabe? Mas eles tentam te agradar. E assim, como todo país, tem as suas leis. E daí e se você não seguir, arrisca. Eles têm uma mentalidade ainda no interior da Rússia, ainda da época da Guerra Fria, sabe? Porque eles sempre foram muito isolados. É uma cultura riquíssima. A cultura russa, eu gosto muito da literatura russa, eu leio muito sobre eles, então a gente tem um certo conhecimento no sentido de saber mais ou menos a forma deles enxergar as coisas, mas quando você está lá não é exatamente isso. Enfim, aí você vai lá, você vai ter, tipo, os policiais eles vão te encontrar, eles são muito rígidos na hora de te perguntar as coisas, te pedir as coisas, esse tipo de coisa. Às vezes você até se assusta, mas a partir do momento que você entende que o processo é assim, começa a ficar mais fácil, né? Só que aconteceu um problema, depois que nós estávamos na Sibéria, esse meu amigo que estava me acompanhando, existe algumas leis da Rússia que você não pode abrir, que você não pode passar por cima. Uma delas é assim, a gente passou por uma hidrelétrica, a estrada passava por cima dessa hidrelétrica, nós estávamos no asfalto ainda. Foi logo depois de Moscou.
Aí o que aconteceu? O meu amigo que estava atrás, ele tirou algumas fotos e a câmera de segurança pegou ele tirando essas fotos e acionaram a polícia veio atrás de nós. Aí, quando nós estávamos um pouquinho para frente, eu entrei num posto de gasolina que ficava fora da estrada, porque eu queria ajeitar um daqueles pneus que eu estava levando em cima, que estava meio frouxo, e os caras passaram direto. Na cabeça deles, nós estávamos fugindo. Nossa Aí Senhora. eles fizeram uma blitz numa cidade próxima que tinha e fecharam a estrada. Quando a gente chegou, os caras nos levaram preso. Levaram, fizeram nos acompanhar, eles dentro daquela uma cidade grande, e nos entregaram para a polícia do governo. Esse que o pessoal era a polícia rodoviária, né? Nos entregaram para a polícia do governo deles. E deixaram nós lá, eles colocaram numa cela de manhã e só à tarde que apareceram lá para tirar foto da gente, sabe, dentro da cela, uma coisa muito louca. Cara, mas nesse meio tempo, assim, os caras fizeram a blitz e tal, não sei o quê, deu a voz de prisão lá, conduziu vocês até a delegacia, vamos dizer assim, né? E o que passava na sua cabeça ali? Falando assim, o que eu fiz? É mais ou menos isso? Porque assim, não era uma delegacia de polícia, era a polícia do governo. Eles nos entregaram e foram embora, deixaram, a moto ficou para lado de fora, nós entramos numa cela, e de lá, aquelas pessoas para baixo e para cima, eu tentava conversar com os caras, tentava falar inglês, ninguém dava bola para mim, o máximo que nos deram foi uma garrafinha d'água, e depois o cara chegou lá dentro com um computador lá para tirar foto da gente, essas fotos que tem no Brasil com o númerozinho na frente, sabe, de lado, de frente, de perfil. Ah, caramba! Sim, foi mais ou menos assim. O cara saiu e não quis responder nada. No final da tarde apareceu um casal, assim, o cara de gravata, paletó e gravata, e uma moça, e aí entraram na cela e a moça se apresentou em inglês. Ó, eu sou intérprete, quero em inglês, né? E você precisa responder umas perguntas aqui. Aí a gente, beleza, né? Aí ela começou, o cara perguntava para ela em russo e ela perguntava em inglês para nós, o que vocês estão fazendo na Rússia? Pô, a gente está num projeto de viagem, tá assim, sabe? Mas por que a Rússia com tantos países para passar? Pô, porque a Rússia é o roteiro que eu escolhi, né? E o cara bem fechadão, o cara bem mal encarado, assim, sabe? E a moça, ele perguntando e a gente respondendo. Já fazia quase uma hora de questionamento, ele fez a pergunta que daí caiu a ficha. Porque eu já sabia dessa regra, mas eu não sabia que meu amigo tinha tirado foto lá atrás. Aí o cara perguntou, você tirou muitas fotos aqui? Tiraram muitas fotos? Estão tirando muitas fotos? Claro, a gente está tirando, porque a gente é turista, está fazendo turismo. Tá, aí nessa hidrelétrica, no meu nome e tal, aqui atrás, vocês tiraram foto? Quando ele falou aquilo, eu digo, cara, olhei para o meu amigo, assim, eu falei assim, eu não tirei, você tirou? Ele falou, tirei. Eu digo, pronto, tá aí. Aí eu falei, tiramos fotos, sim. Aí o cara pediu, deixa eu ver a máquina. Pegou a máquina ali, tinha 3 fotografias só que tinha tirado. Tirou ali, pá. Falei, não, eu entendi o que aconteceu, tá, isso aí, a gente tirou fotos. Não. Aí, bom, aí a gente assinou um termo lá, tudo em russo, não sei o que é, uns formulários, e daí eles estavam saindo 1h30 depois, daí eu falei para a moça, e daí como é que nós vamos ficar? Daí ela falou, não, vocês vão ser liberados. Só que assim, saiam da Rússia o mais rápido possível, porque eles estão fechados aqui, realmente. E daí, no finalzinho da tarde, eles nos liberaram, nós saímos. Cara, é muito humilhante você estar numa prisão inocente, você estar numa prisão num país. E daí você perguntou, o que eu pensava? Cara, eu pensava, já estava imaginando eu com os braços para trás numa cadeira e o cara dando soco na minha barriga para conversar. Cara, dando choque, cara. Aquelas cenas de filme, né, de tortura. Sim. Que a gente às vezes assiste. Sim. Porque, cara, na verdade, assim, absurdo, né, cara? Porque a polícia do governo, tipo, é como se fosse a antiga KGB. Nós não estávamos sendo acusados, assim, pela polícia tradicional. Nós estávamos acusados porque nós éramos estrangeiros, de alguma coisa, sabe? Então, aquilo foi o que preocupou mais. Cara, será, o João, né? As minhas viagens, tá? Que eu assisto muito filme de espionagem, tá? Sou fã desse filme de espionagem. Será que perto daquela usina ali, talvez tinha uma base militar escondida?
Aí você chega lá, vocês falando inglês, os caras, pô, esses caras é espião americano. Aí começa, né? Aí te prendia Então, para alguma coisa você, assim. sim, para você entender, existe uma lei na Rússia que é proibido o civil, qualquer pessoa, tirar foto de qualquer órgão público. Então, tipo assim, no aeroporto, você pode tirar foto ali na sala de embarque, esse tipo de coisa. Agora, se você estiver indo para o avião, na pista de pouso, qualquer coisa, você é proibido, você vai preso se você tirar foto. Se tirar foto assim fora da norma, onde que não tá as pessoas normais, é totalmente proibido. Então, qualquer órgão público na Rússia é considerado de segurança nacional. Então, você não pode fotografar. E a partir do momento que um estrangeiro fotografa, aí, pô, o que o cara está fotografando na cabeça deles, né? É um espião. Mas é uma pena, né? Porque os caras são, com exceção dessas coisas que eu estava falando em relação às leis muito rígidas, a cultura deles é maravilhosa. Os caras, putz, as amizades que eu fiz lá foi fantástico. Cara, e você ficou quanto tempo preso? Um dia inteiro? Só um dia, de manhã até a tarde. Aí chegamos no final da noite, no final da tarde, embarcamos a moto, saímos daquela cidade o mais rápido possível. A gente se pegou à noite e fomos chegar numa outra cidade para frente. O nome da cidade é Ufa. Ufa. Cidade Ufa, grande lá. Sim. literalmente, cara. Chegamos lá no primeiro hotel ocupado, chegamos no segundo hotel ocupado. Aí nós estávamos na rua, já eram umas 9 horas da noite, e passou uns meninos, uns russos lá, uns jovens lá, uns 3 ou 4, e pararam o carro na frente, eles estavam bebendo vodka, tudo cada um com uma garrafa na mão, e começaram a falar, pá, pá, pá. E aí tinha um deles que falava um pouquinho inglês, o que eles estão fazendo aí? A gente está procurando hotel. Não, vamos achar um hotel com vocês, tá? E daí eles levavam no ocupado, levavam no outro ocupado, tinha um evento na cidade, e não tinha lugar. Aí eles conversaram entre eles, eles pensaram, eles falaram, vocês pode ser qualquer lugar? Eu digo, pode. Nessas alturas a gente estava muito cansado, assim, mentalmente estava muito abatido. Aí eles nos, então vem atrás de nós. E eles rindo, em música alta, tá, mas pareciam confiáveis, apesar de tudo, né? A gente saiu um pouquinho da cidade, entrou num local assim, viu umas luzes estranhas, assim, que era um cabaré. Aí o cara chegou, chamou uma mulher, conversou com ela, papá, a moça falou, vem cá. Embaixo tinha uma sala, né, que era o cabaré, e em cima tinha um apartamentinho. E aí ela nos levou lá para cima, tinha 2 camas lá, e ela fez sinal se tudo bem. Falei, cara, tudo bem, tá tranquilo. Beleza, encostamos a moto na frente, perguntei se era seguro. Não, é seguro. Fomos lá para cima, dormimos, tranquilo, embaixo a festa, corria solta. Aí os meninos saíram, eles queriam que nós fôssemos para as baladas com eles, mas quem que vai, cara, naquelas alturas? Eles fizeram questão de dar uma garrafa de vodka para cada um de nós, né? Diz, ó, tá aqui, eu se divirto. E eles foram embora e nós ficamos dormindo em cima do cabaré. No outro dia de manhã a gente vazou, continuou. Foi Caraca, legal. pô, a polícia me prendeu porque eu tirei uma foto de uma usina. Vocês pegam nesse cabaré aí que eu tô lascado. Né? Não, vamos dormir, ué. Mas não tinha ânimo, Tá doido. não tinha Cara, ânimo. eu tô imaginando a sua Isso. conversa, né? Como é que foi com o seu amigo, com o seu companheiro de viagem? Falou, bicho, se você tirar mais uma foto, eu vou te matar. Cara, foi muito louco. Tira uma foto, eu vou te matar. Cara, a gente tá rindo aqui agora, mas eu imagino, porque assim, pô, você é parado aqui no Brasil por um policial e os caras vêm com aparência carrancuda, né? Você tá na Rússia, cara, você passou aqui a vida inteira assistindo filme com os caras lá na Rússia, tudo maluco, aí você é parado pela Rússia, os caras te levam preso? Tá doido, cara. É. Já tava ali rezando, E até fazendo entender, né, promessa. por quê, até entender o Entender. motivo que você foi Até preso. cair a ficha ali, o que eu ficava apreensivo. E assim, lá no meio da Sibéria, cara, ninguém sabia que a gente estava lá. Na época, foi em 2009 isso aí, era difícil a comunicação, sabe? A internet era muito precária, tudo esse tipo de coisa. Então, daqui a pouco nós podíamos estar lá até hoje se pegasse os caras meio queixo duro, sabe? Então, foi. Se a gente não conseguisse entender com os caras, porque lá eles são muito rígidos nisso aí. Ou o cara segue a lei, se for para eliminar o cara, elimina, É. não dá. Cara, você acha que esse foi o maior perrengue que você já passou em viagem? Porque você rodou o mundo inteiro, você tem muito perrengue, mas você acha que esse foi o maior ou teve coisa pior que isso aí? Não é Ó, um pouquinho possível. para frente, quando chegamos no Lago Baikal, em Irkutsk, que é ali a entrada praticamente da Siberiana bem selvagem, né? Entrando na cidade era um domingo à tarde,
paramos para tomar um café na entrada da cidade, daí iremos procurar um lugar para dormir nessa cidade para nos preparar para ir para frente. A gente voltou para a estrada, para a rua, que era uma avenidona, e tinha uma curva, daqui a pouco eu senti um tranco na minha moto, mas um tranco muito forte, e eu olhei para o lado, o meu bauleto me ultrapassando, e voando tudo as coisas, e uma freada de um carro atravessou a rua e deu no meio de um poste do outro lado, e o poste caiu em cima do carro. E eu não caí da moto. E daí já veio o meu amigo atrás, todo assustado, falou, você tá bem? Eu disse, cara, tô bem. O cara vinha, era um russo que estava cheio de menina dentro, o cara estava bêbado, e ele veio numa velocidade, cara, estava 150, 160, não posso precisar, mas veja a velocidade que ele arrancou o meu bauleto, por questão de alguns centímetros que ele me pega a moto e não estava aqui hoje. Ele arrancou o bauleto, jogou o bauleto, né, e ele freou e atravessou e bateu no poste e quebrou. Né? Foi muito louco. Aí eu falei, cara, tô bem. Nisso chega um cara de moto, um motociclista de lá, e falou, e daí o menino falava inglês, tá, daí tudo bem? Eu falei, então, tá tudo certo. Aí eu falei, o que vai acontecer agora? Ele falou, não, vamos ficar aqui, porque tem que esperar a polícia chegar. Aqui na Rússia, se acontecer um acidente, você não pode sair do lugar. Eu digo, puta, mais uma, cara, com polícia, tô ferrado. Vou ser preso de novo. Por quê? Porque não sei por quê. Da primeira vez, não sei por quê. Tá, mas veja como que acontecem as coisas. O menino pegou um telefone, ele fez uma ligação, uma questão de 5, 10 minutos, começou a chegar moto de tudo que é lado ali, chegaram do nosso lado. Aí chegou um cara todo fardado com estiloso de moto, com uma Harley e com uma moça na garupa. Chegou na minha frente, a moça pulou na garupa, desceu e chegou para mim e falou, ó, você fala inglês? Eu falei, não, conversa, legal. Aí ela falou, então você tem um intérprete, eu falo inglês. Aí o cara falava em russo para ela, e ela falou para nós assim, vocês podem ficar tranquilo, vocês estão seguros, nós vamos dar toda assistência para vocês, não vai acontecer nada, vocês só vão ficar aqui, esperar a polícia chegar, e não vai ter problema nenhum com vocês, pode ficar tranquilo. Já nos deram, queriam dar vodka para beber, não, daí deram-nos água, bebemos água, ficamos por ali, né? E o carro lá passeando do outro lado. Demorou, tipo, uma meia hora chegou, uma meia hora depois chegou o corpo de bombeiros, sei lá o que é, e levou. Aquelas pessoas que estavam dentro deve ter levado para o hospital. Só que também tem uma outra coisa lá, o motorista, ele só pode sair do carro, mesmo que se ele não morreu, a hora que chegar a polícia. E a polícia não chegava, aí o cara desses motociclistas que estavam nos ajudando, pegou e ligou os caras da polícia, eles, não, peraí, eu vou dar um jeito. Ligou, foi questão de 5 minutos, chegou a polícia lá. Chegou a polícia e veio primeiro para nós, antes de ir pro cara lá, e tinha um cara lá dentro, sabe, o motorista. Aí ele perguntou, o que aconteceu? Eu expliquei, né, e a moça traduziu tudo para ele. Aí o cara falou, não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, você quer fazer uma queixa, crime contra o cara? Eu falei, não, eu quero sair daqui, cara, a gente já recolheu os boletos e vamos... Aí os caras liberaram o cara lá, não sei. Daí eu fui lá no carro, o cara com um cheirão de álcool dentro daquele carro, o cara ensanguentado, cara, me cortou o coração aquele negócio lá. Eu digo, puta que pariu. Bom, aí nos liberaram, os caras fizeram um comboio de moto e nos levaram para um lugar lá dentro da cidade. Lá tinha um local onde que eles se reuniam, aqueles motociclistas, e tinha um apartamentinho em cima lá, nos colocaram lá em cima e falaram, pode ficar tranquilo que aqui vocês vão ter uma estadia muito agradável. Bom, para abreviar, para não me alongar muito na história, né, nós ficamos uns 3 ou 4 dias lá, os caras arrumaram o bauleto, deixaram zeradinho, trocamos os pneus da moto, os caras nos trataram assim, colocaram aquelas comidas típicas, dança e outras coisas que eu não posso falar aqui, muito louco, sabe? Foi fantástico. E a gente seguiu em frente. Foi outra experiência na Rússia. Que bacana. Né? E só para concluir a história da Rússia, daí depois que nós estávamos lá no meio do Siberiana, já na estrada de chão, numa loucura, na divisa da China e da Mongólia. Era China, Mongólia e Rússia.
A gente tinha ideia também de entrar na China, mas a China não permitia, na época, entrar com veículo lá. Nós acampando à noite, porque não tinha cidade nenhuma lá, nós fomos acordados a tiro de noite com os malucos que chegaram lá bêbados. Do lado da barraca, atirando para cima. Essa é uma outra história que daí se vocês tiveram, eu falo com o tempo. Mas nós chegamos, estou aqui, né? Estou vivo. Caraca. Caramba, rapaz, a Rússia, então você passou magrela lá, viu, meu amigo? Como a gente diz em Minas Gerais, passou magrela. Mas foi legal, bacana, quero voltar para lá. É a história. Aí é que a gente volta naquela coisa, né? Do cara ter aprendido a viajar, de o cara entender isso. Fala, não, cara, isso é história, isso é a parte da aventura e tal. Mas na hora que tá lá também é um perrengue danado, né? É. E o legal de tudo é porque tem perrengues que você não pode contar, porque você vai contar para o cara, às vezes as pessoas vêm conversar contigo sobre suas viagens e você começa a perguntar alguma coisa, você vai falar para o cara, você olha nos olhos dele, a boca não está falando, mas os olhos estão dizendo assim, seu mentiroso, né? Achando que a gente está... Mas, por sorte, tinha um cara junto comigo que acompanhou tudo. Então, qualquer coisa, pergunta para ele. Caraca. Bacana demais. Show de bola, cara. Inclusive, João, eu tinha essa foto aqui, Marconi, que eu ia até passar para mostrar aqui, só que aí o João foi emendando aqui os perrengues e Rússia, assim, hardcore, né? E aqui, cara, aqui é na estrada, né, para Sibéria, que é o trecho que você falou que já tinha de bastante chão, né? Que pedia esses pneus dentados, né? Ali, assim, ali na Sibéria, tu tem uma janela de 3 meses por ano para você passar. Porque o resto é gelo, neve, não tem como. Só que acontece o seguinte, quando começa a esquentar, que começa a terminar a primavera, começa a derreter todo aquele gelo e vem as enxurradas e destrói tudo aquelas estradas. Aí vem, hoje não, porque hoje a maioria tudo isso aí já está asfaltado, então eles já têm mais, eles levantaram, fizeram diferente. Mas na época, essa estrada de chão vinha aquela enxurrada, aquela lama e destruía. Aí eles vinham com aqueles caminhões enormes que eles têm lá, que esses caminhões que correm no Dakar, que vocês acompanham, aqueles camás, e vão derramando aquelas pedras, aqueles cascalhão em cima, né, para refazer a estrada. Daí vem os caminhões e andam, não passa o rolo, porque é muito extensa, não passavam, né? E a estrada, então, nos primeiros dias é terrível. Mas, assim, a gente chegou lá e quando viu aquela estrada, eu digo, meu Deus do céu, aqui é uma parte boa. E aí que essa motocicleta me deu o retorno que eu queria, que foi fantástico. E é aquele mais os pneus, e enfim, tranquilo. Pô, legal. Bacana, cara. Você acha que a Rússia foi assim o país mais complicadinho assim em todas as suas viagens? Você acha que a Rússia foi o que proporcionou mais perrengue? Cara, eu não procuro, eu não tenho muito esse lance assim de ficar assim me ligando muito nesse negócio de perrengue, porque tudo isso faz parte do processo. Sabe? Então, daqui a pouco, tipo esse no Peru lá que eu passei lá, que a gente teve que dormir. A minha mulher fraturou a perna na época, quando a gente caiu, sabe? Lá no meio do mato e caindo e pá. Então, são algumas coisas que a gente passa, mas parece que você passando aquilo com a determinação que você está, com a forma que você encara toda... Isso aí, você não enxerga assim como uma coisa assim, não, por que eu estou aqui? Eu jamais me perguntei nas minhas viagens, eu nunca parei para fazer aquela famosa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Nunca fiz isso. Sabe? Eu sempre penso o seguinte, por um motivo, estou passando por isso. Beleza. Exatamente. E saiu de casa procurando aventura, né? Esse é Não, procurando aventura não. Eu saí de casa para andar de moto. O meu negócio é andar de moto. Né? A aventura faz parte do negócio. A aventura vai fazer parte. Ô João, aí você estava ali mais ou menos no trecho ali da Rússia, divisa com Mongólia e China. Cara, e vocês conseguiram chegar em Vladivostok? Vocês conseguiram chegar lá? Como é que foi? Sim, daí chegamos lá e era aquela coisa que eu falei anteriormente. Você vai chegar lá, você vai ter que sair de qualquer forma, você não tem como voltar. Para voltar, você vai ter que seguir em frente. Aí, então, cara, depois que você chegou lá, vocês mandaram a moto pro avião ou vocês voltaram tudo de moto, cara? Não. O objetivo era dar a volta ao mundo. Dar a volta, acabou, né? Frente, né? Sempre para frente. Pô. Sabe que tem aquele ditado uruguaio que fala assim, se eu andar, me acompanhe.
Se eu parar, me empurre. Se eu retroceder, me mate. Tu tem que sair mais ou menos com aquela coisa, né? Sempre para frente. Esse é bom. Aí chegamos lá em Vladivostok e não tinha como mandar a moto para os Estados Unidos ali, de barco, de avião, era complicado. Daí o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma pessoa na Coreia do Sul. Daí nós pegamos um ferry ali em Vladivostok, contornamos a Coreia do Norte, e bem naquele dia, inclusive, aqueles loucos daqueles norte-coreanos estavam tinham largado um míssil daqueles de experiência lá, e estava cheio de navios de guerra, aquelas coisas. Bom, afinal, a gente contornou a Coreia do Norte e fomos parar na Coreia do Sul. Daí fomos para Seul. Daí em Seul a gente embarcou a moto no avião. Deu tudo certo lá, uma moça de lá foi extremamente generosa com nós e muito profissional. A gente fez uma escala no Japão, a gente queria rodar no Japão, mas não deu por causa daquele documento, aquele famoso CPD. E daí fomos sair em São Francisco, nos Estados Unidos. Chegando em São Francisco, a minha mulher foi para lá para se encontrar comigo. E daí a gente desceu rodando até em casa para completar a viagem. Que bacana, cara. Pô, Show de cara. bola demais. Cara, legal, velho. E chão, hein, cara? E você tem uma noção de quantos km que você rodou no total, né? Começar com Lisboa, né? Lisboa até lá Não, na ele saiu de ponta. Matelândia. Não, foi daqui até no Rio, e eu rodei Matelândia é o Rio. aonde tinha terra, né? A gente só É. pode ver. Chegou no Galeão, dali para frente é mar. Daí chegou em Lisboa, Vladivostok, mar, né? Foda. Coreia do Sul, mar. Daí sempre terra. Deu 43 mil quilômetros, De terra. 42 mil quilômetros aproximadamente, 42 nos quebradinhos. Saindo de casa e da chegando moto. em casa. Isso. Até na frente de casa, aquela coisa, eu fiz uma flechinha na frente da minha casa, e daí eu falei, bom, eu vou sair por aqui, mas eu quero chegar por aqui. Caraca. Show de bola. É chão, hein, cara? Nossa senhora, bastante Legal. chão. É bacana. Cara, agora eu quero te perguntar, assim, eu vi suas fotos e aí a gente está falando aqui falamos da viagem do Alasca, sua primeira viagem também em 89 com a CB, agora a volta ao mundo com a BMW, mas eu vi foto sua Jalapão com Teneré 250, não é isso? Uhum. Vi foto de XRE, que mais? Africa Twin agora. Eu fiz pouco antes da pandemia, eu fiz eu voltei lá porque além de moto eu gosto de caminhar bastante, sabe? Eu voltei para a Carretera Austral, fui até Vila Higgins, e eu queria deixar a moto lá e fazer a pé até eu Chaltén pelo parque lá, que é 2 dias de caminhada. Só que eu cheguei na Vila Higgins e o parque estava fechado e eu não consegui caminhar. Entendi. Cara, e você, ao longo da sua carreira de motociclista, né, vamos dizer assim, você experimentou muitas motos, rodou com muita moto. E uma coisa que eu queria te perguntar é isso, porque tem essa coisa de algumas pessoas acreditam que você tem que ter a moto certa para determinada aventura, já outros acreditam que qualquer moto vai em qualquer lugar. Qual que é a sua percepção disso aí? Qualquer moto que você já rodou, que você teve, iria em qualquer viagem que você já fez? É que eu estou falando isso praticamente todo esse tempo que eu estou falando que eu gosto de andar de moto, né? Uhum. Eu não tenho paixão por marca, não tenho paixão por cilindrada. Eu quero que ela tenha 2 rodas e tenha ronco e tenha cheiro de gasolina. Infelizmente não tem mais moto 2 tempos, porque o cheiro de óleo 2 tempos para mim é o melhor cheiro que existe. Não existe nenhum perfume francês melhor que o cheiro de óleo 2 tempos de moto. Mas o que eu gosto é de moto. Então, tipo assim, se tiver que fazer uma viagem com uma 125, com uma 100zinha, ou com uma 1000, com uma 1200, cara, o prazer para mim é igual. Não existe isso. Ela andando, ela rodando, você vai chegar. Obviamente que você vai ter que preparar. Daqui a pouco você vai querer lá fazer uma 319, você vai ter. O ideal é você colocar um pneuzinho borrachudo, próprio para aquilo, né? Isso. Daqui a pouco você vai pegar lá uma Patagônia, cara, pega uma moto um pouquinho mais potente, por causa daqueles retões intermináveis. Eu falando, né?
que fica, te dá um pouquinho mais de você aproveita mais. Mas nesse sentido, mas não tem esse negócio não de uma moto melhor do que aquela, isso aí é uma grande bobagem. Isso aí não existe. Existe algumas, daí se nós entrarmos numa outra esfera, que é a questão que eu gosto muito, que é a questão de mecânica de moto, essas coisas, que daí você vai falar da parte técnica, ergonomia de moto, todas essas coisas, que daí já é uma outra história. Aí, claro, você falando que tem aquelas motocicletas que te atraem mais. Mas não tem nada a ver com viagem. Viagem é uma coisa. E você ter o prazer tipo assim, o meu prazer de andar numa moto de 125 cilindradas e numa Harley Davidson, cara, é a mesma. Eu nunca tive Harley, mas eu adoro o ronco da Harley Davidson. Inclusive eu estou assistindo o filme agora. Tem um filme da Discovery que mostra a história da Harley, né? Os dois meninos lá que começaram, é muito legal. Bacana, eu assisti. Muito show. Certo. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta difícil, né? Eu vi que você deixou bem claro ali que você não é muito apegado, questão de marca, cilindrada, marketing, né, e tudo mais. Você quer que a moto te leve do ponto A ao ponto B e é isso, né? Agora, falando ali de todas as motos que você já teve, cara, qual moto ali que você mais gostou, né? Apesar que eu acho que já sei um pouco até da resposta, né? Mas assim, qual que você mais gostou, sentiu mais a vontade de pilotar, que você realmente, se fosse para escolher uma moto para você viajar os próximos 30 anos, qual moto que seria? Se você me perguntar qual que foi a moto que eu não gostei, eu posso responder. Agora que foi a que eu mais gostei, eu não posso responder. Eu falei, eu gosto de todas, né? Fala que você então fala a que você menos fala gostou. Que você menos gostou, então. Foi aquela moto que eu não tive. Pronto, aí, ó. Boa. Boa essa, né? Boa. O João sai bem, né, Marconi? O João sai bem. Pô, vamos apertar ele aqui agora e tal, vai ter que falar. Ele escapou bem das duas aqui. Não adianta, não. Mas é real, não tem porquê, né? Prazer, todas elas me deram. Inclusive, eu vou trazer até uma última foto aqui, Marconi, que eu achei muito fera aqui, tá? A moto é bonita, a foto é bonita, a paisagem aqui, fotão de papel de parede, né, cara? Essa aqui, né? Essa aqui é a África Twin, né? É a África Twin lá na Vila O'Higgins, É no último lugarzinho antes de... África Twin, aí. Tô vendo aí, manual, não é a DCT. Essa é manual, é a 1000. Foi a primeira que saiu, 2017. É uma delícia essa motocicleta. Nossa. Cara, eu só vejo elogio. Só elogio. Cara, eu digo uma coisa assim, falando assim uma coisa mais baseada no que você está me perguntando, eu brinco bastante, realmente é verdade, é brincadeira, mas é verdade, não tenho preferência por moto. Mas, obviamente, se eu viajo, a minha mulher gosta de viajar comigo. A moto que eu viajo hoje é uma Super Teneré, sabe? Por causa dela. Porque ela tem mais, a gente já passou, a gente já não tem mais 20 anos, então preserva um pouco do conforto. Mas se eu tiver que viajar com uma Himalaia, não tem problema também. Mas eu tenho a Super Teneré que eu faço minhas viagens por causa da minha mulher. Mas, tipo assim, tivesse que viajar sozinho e eu tivesse condições, assim, eu tenho condição de viajar sozinho, tenho condição de comprar uma motocicleta, esse tipo de coisa, obviamente que a África Twin, ela é show de bola, porque, putz, ela tem uma ciclística espetacular, ela tem a linha de torque dela é exatamente do jeito que eu gosto, e ergonomia, tudo, é uma delícia. Pô, show de bola, bacana. Cara, legal. E, cara, nesses rolês tudo aí, nessas viagens todas, quantos países você já teve o privilégio de conhecer, cara? Cara, eu acho que uns 40 e poucos países, assim, se for contar nos... Bacana demais. Show de bola, João. Eu tô impressionado até agora com o cumprimento lá da rodovia lá da Sibéria, porque eu acho que o Brasil do Oiapoque ao Chuí tem 7 mil e poucos km, né? Aí você pega lá um trecho lá de 11 mil, cara. Da entrada de São Petersburgo até Vladivostok são 11 mil quilômetros, se eu não isso é muito grande, ler do engano. Mas é isso aí. Grande. Antes da gente terminar, deixa eu fazer mais uma pergunta, assim. Eu já
espero a resposta, mas isso para nossa audiência, para quem está nos assistindo. Cara, depois de você rodar tanto, ainda o brilho nos olhos, assim, de, vai ter uma próxima viagem, tô planejando a próxima, tô me organizando. Ainda o tesão de continuar rodando, continua da mesma forma que quando você começou? Deixa eu te falar. Eu moro em Matelândia, aqui pertinho de Foz do Iguaçu, e entre Cascavel e Foz do Iguaçu, bem no cantinho do Paraná, né? Eu tenho um sítiozinho lá em Urubici, de Santa Catarina, na Serra, que é um velho sonho que a gente tem já de faz alguns anos que a gente tem lá. Então, seguidamente, eu vou para lá e vou de moto, porque eu adoro aquele lugar. E vou te falar, para ir a Urubici, eu normalmente saio muito cedo daqui, porque é um dia todo de viagem, dá quase 800 quilômetros. Eu ainda me dá frio na barriga, eu não durmo direito à noite. Se eu vou para Curitiba, eu vou viajar o dia inteiro, eu não durmo direito à noite. Cara, para mim, o tesão que se fala da minha primeira viagem, e de agora, se tiver que sair amanhã, é o mesmo, eu ainda continuo de depois ser. Que legal, que bacana. Cara. Eu só queria também saber se vai ter cura comigo um dia, se um dia vai passar. Então, não tem cura. Cara, isso aí é um estilo de vida, né? Isso aí é que eu te falei. A partir do momento que você gosta disso aí, ela fica uma coisa inexplicável. Porque existe uma coisa que é bom deixar claro, que eu gosto muito, um pouco também, eu gosto de conversar com as pessoas, de ler, de entender um pouco o processo da vida, essas coisas, né? E não sirvo para dar conselho, absolutamente, em hipótese alguma. São algumas resenhas assim, que às vezes eu faço com a minha família, esse tipo de coisa, é tudo experiência, né? E com meus amigos motociclistas, que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma gama de amigos muito grande, de todas as classes sociais, sabe, pessoas extremamente agradáveis, e a gente conversa muito. E uma coisa que fica muito clara é assim, a moto, o motociclismo, a viagem de moto, ela tem que ser um estilo de vida e jamais uma fuga. Quando o indivíduo, ele compra uma motocicleta para ter uma fuga, ou ele está se dando mal profissionalmente, ou com a sua esposa, familiarmente, o cara, vou comprar uma moto, vou sair, vou ser livre, eu vou ser feliz. Dá cagada, dá merda, entende? Então, é assim, a motocicleta tem que ser um estilo de vida, e quando você tem esse estilo, esse prazer, cara, até você morrer, você nunca vai perder esse tesão, vai ser sempre assim. Isso é eterno. Exato. Cara, show de bola demais, João, cara. Muito obrigado por você tirar esse tempo para falar com a gente, né? Tá aí prestes a sair para a Patagônia mais uma vez, né? E tirou esse tempinho aqui para falar com a gente, para bater esse papo, que foi super bacana. Cara, adorei te conhecer um pouco das suas histórias aí. Para mim, você é uma inspiração, tá? Te admiro muito aí pelas suas viagens, por esse espírito de motociclista que você carrega, né? Do bom motociclismo. Muito obrigado mesmo, valeu. João, cara, assim, eu acho que melhor impossível, né, Marconi? E deu para ver que você tem muita história também, João. A gente não vai abordar tudo aqui também, galera, porque, claro, a gente quer fazer novos episódios e trazer o João mais vezes aqui, que eu tenho certeza que ele vai ter outras histórias para contar. Eu vi que você gosta muito da questão de mecânica também. Futuramente a gente tem vontade de entrar mais nesses quadros, falando sobre motos, fazendo comparativos. Eu tenho certeza que você vai agregar muito. João, cara, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui. Foi fera, foi muito legal, tá? Você compartilhar com a gente das suas viagens aqui. Foi um misto ali, né, Marcon, de sensação ali de viajar junto, de ansiedade, quando você falou que você ficou preso, conhecer os perrengues ali da Rússia, cara, eu achei fenomenal. Curti demais nosso bate-papo. João, muito obrigado mesmo, viu? Bacana conversar com vocês. Eu gosto de conversar. Eu não sou um bom contador de histórias, você sabe. Que isso. Mas, final. Mas é legal essas resenhas, esse bate-papo assim, com pessoas que têm um gosto parecido com o meu, esse prazer da coisa. Então foi muito agradável, passou muito rápido. E assim,
estamos por aqui. Se um dia vocês passarem aqui, por favor, cheguem me visitar. A minha casa sempre tem um quartinho para o motociclista aqui do lado. Eu recebo muitos motociclistas aqui, eles ficam aqui na minha casa, sempre de boa. Eu também fui recebido em vários lugares. Então, essa interação que o mundo do motociclismo tem, nenhuma outra entidade tem. Não existe organização nenhuma que tenha e tem esse espírito de solidariedade, esse espírito assim, onde que normalmente os encontros são sem interesses, são só pelo prazer e pela afinidade de vida de cada um. Até na Rússia, né, cara? Até na Rússia você achou ali a galera motoqueira que te ajudou ali, né, cara? Nossa, foi fantástico. Então, se um dia vocês passarem por aqui, vocês já estão convidados, chega aqui para tomar um café. Vai ser um prazer. Com certeza. E certamente vamos nos encontrar para frente. Isso aí. Galera, Valeu. Então é isso aí. Galera, vocês que curtiram o nosso episódio, manda os comentários aqui, o que vocês acharam, sugestão, tá? Indique aí para o seu amigo que às vezes quer fazer uma viagem mais longa e tudo mais. Tenho certeza que ele vai gostar das histórias do João. Não esqueçam de curtir, de seguir o nosso canal, tá? Muito obrigado. Lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai estar aqui no canal Viajantes da Real com um episódio novo. Beleza? Valeu e até a próxima. Grande abraço. Valeu, obrigado.